Uma boa noite a todos. Convido os irmãos para abrirem a palavra do Senhor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versos 26 a 31 de forma alternada. Antes de lermos a palavra do Senhor, vamos orar ao nosso Deus. Deus eterno, como nós já cantamos nesta noite, somente ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Neste momento nós nos encontramos diante da Tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E nós rogamos ao Senhor encarecidamente que nos edifique por meio da Sua palavra. É somente esta palavra que tem poder para vivificar mortos espiritualmente. É somente esta palavra que pode transformar o pecador. É somente esta palavra que pode nos fazer dia após dia mais parecidos com Cristo Jesus. Pai, tem misericórdia da minha vida. Me usa com poder e graça para transmitir a Tua palavra. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Leitura de forma alternada dos versos 26 a 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Nós temos como o objetivo desta noite trabalhar neste texto sobre o seguinte tema: Deus salva o homem por sua graça e para a sua glória. As Institutas da Religião Cristã, no primeiro livro, no capítulo 11, João Calvino diz que a imaginação do homem é uma perpétua fábrica de ídolos. E quando nós analisamos as Sagradas Escrituras, nós vemos que por inúmeras vezes ela cita a questão da idolatria. Certa vez Moisés sobe ao Monte Sinai para receber os mandamentos do Senhor. E ele fica lá por algum tempo e quando ele regressa, Arão já havia fundido um bezerro de ouro e Israel estava a adorar este bezerro. Nós temos o relato também de Raquel furtando os ídolos do lar de seu pai. Certa vez Israel foi assolado por víboras e foi levantada uma serpente de bronze para que quem olhasse para ela não fosse morto. E depois de algum tempo eles já estavam adorando, venerando esta serpente de bronze. Por que não falar em Atos 17? Lucas nos fala que Paulo chega a Atenas e a idolatria naquele lugar era tamanha que tinha um altar cujo nome era altar ao Deus desconhecido, de tantos deuses que havia naquela nação. E por que não citar Herodes? Herodes certa vez se coloca em trajes reais
e vai falar com o povo. E o povo olha e fala: isto é voz de um Deus e não de homem. E no mesmo instante o anjo do Senhor toca Herodes e ele expira morto por vermes. Este pecado presente nos nossos antepassados também se encontra enraizado em nosso coração. É muito comum nós escutarmos pessoas falando: eu tenho um ídolo, ou fazem de alguma coisa, algum objeto, o seu próprio ídolo. E na igreja de Corinto não era diferente. Corinto era uma cidade onde todas as suas atenções estavam voltadas para a filosofia. Eles gostavam da beleza da retórica, da beleza da sabedoria. E os irmãos da igreja de Corinto estavam trazendo estas tradições mundanas para dentro da igreja. Estava provocando partidarismos, estava provocando divisões. E nós vamos ver que nesta carta, no começo dela, Paulo está convocando estes irmãos para estarem unidos em Cristo. Eles precisavam viver em harmonia e serem unidos em Cristo. Volte comigo no capítulo 1, no verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo está rogando estes irmãos para que eles pudessem viver unidos. O que estava acontecendo? Seria muito fácil chegar na igreja de Corinto e perguntar: qual é o seu ídolo? E já se levantaria um grupo dizendo: o nosso ídolo é Paulo. Outros diriam: o nosso ídolo é Apolo. Outros: o nosso ídolo é Cefas. E ainda outros, talvez os que se achavam mais espirituais: o nosso ídolo é o Senhor Jesus Cristo. Estes grupos concentravam toda a glória no homem, como se Deus baseasse a sua salvação pela intelectualidade, pela condição financeira ou pela nobreza familiar. Estes irmãos estavam divididos e desprezavam aqueles que não faziam parte do mesmo grupo que eles. E vários problemas vinham acompanhados com isso. Eles eram individualistas, eles davam muita glória aos homens e ao mesmo tempo se vangloriavam por isso. E portanto Paulo chama estes irmãos para fazerem uma análise das suas próprias vidas, mostrando ao homem que ele em si mesmo, ele não passa de um ser miserável, pobre, cego, nu, que carece da graça de Deus para a sua salvação. Por isso ele convida estes irmãos a tributar somente a Deus toda a glória. Quero destacar duas verdades neste texto. A primeira delas seria: Deus salva o homem por sua graça. O homem não tem qualquer condição de vir até Deus por vontade própria. Ele se encontra morto espiritualmente, morto em seus delitos e pecados. Em segundo lugar, Deus salva o homem para a sua glória. Não há nada no homem para que ele possa se vangloriar ou tributar glória a outra pessoa, principalmente no que diz respeito à salvação. É somente em Cristo que nós somos justificados, santificados e redimidos. Portanto, toda a glória deve ser tributada ao nosso Deus. Primeiro ponto: Deus salva o homem por sua graça. Veja comigo os versos 26 a 29 deste texto.
Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O texto nos mostra que não há nada no homem no que ele possa se vangloriar. No verso 26, Paulo está chamando estes irmãos. Reparai na vossa vocação, reparai no vosso chamado, reparai na condição em que vocês se encontravam quando Deus chamou vocês. Todos os que estão em Cristo, eles estão por convite. Todos, absolutamente todos estão por convite. Homem nenhum, por mais intelectual que ele seja, por mais rico que ele seja, por mais nobre que ele seja, ele não tem a capacidade de vir até Deus por vontade própria. Quando nós lemos ou ouvimos sobre a redenção que há em Cristo Jesus, quando compreendemos que o nosso nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, quando entendemos que o sacrifício vicário de Cristo é eficaz, como Lucas nos diz em Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isso deve nos trazer uma paz e segurança, porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de Deus exercer a sua misericórdia. A salvação, ela nos torna humildes e nos une em laços de irmandade, porque todos nós fomos salvos na mesma condição. E Paulo nos fala sobre isso. E a pergunta que tem para cada um de nós: como a salvação dependeria de mortos? Como a salvação dependeria de mortos? Paulo, quando escreve aos Efésios, ele relata essa situação do homem pós-queda. Essa situação que nós também outrora fazíamos parte. Efésios 2, de 1 a 3, Paulo nos diz assim: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo nos mostra que se a salvação dependesse do homem, nenhum adentraria ao céu. Morto não tem ação, morto não tem vontade. A você que ainda se encontra fora de Cristo, também há segurança para você. E é certo que se você for levado nesta condição fora de Cristo, você será lançado no inferno e você sofrerá eternamente os terrores da ira de Deus. Mas há uma esperança. Creia em Cristo. Creia em Cristo, na misericórdia deste Deus em Cristo. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O homem precisa ser vivificado, regenerado, mas isso não depende da vontade dele. João, no capítulo 1, nos versículos 12 e 13, ele nos fala quem são os filhos de Deus.
E os filhos de Deus são não os decorrentes de descendência física, ou de esforço humano ou da vontade humana, mas os filhos de Deus são aqueles que nascem da vontade soberana do nosso Deus. Esse é o maior milagre que pode acontecer na vida do homem, a regeneração. Sendo assim, na vida do salvo, não há espaço para o orgulho, nem para soberba, nem para disputas, nem para divisões, porque todos nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Todos nós fomos vivificados quando mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós fomos salvos na mesma condição. Onde está a glória do homem? Como vamos nos vangloriar, sendo que toda a obra da redenção pertence ao nosso Deus? Paulo, nos versos 26 e 27, ele fala a quem Deus chama e a quem Deus não chama. Vejam que não foram chamados muitos de nobre nascimento, nem muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos. Mas Deus, pela sua soberania, escolhe, na sua maior parte, estes desprezados, estes fracos, estes humilhados, para mostrar ao mundo arrogante que ele depende da graça divina, ele depende de Deus para a sua salvação. Não há nada no homem a ponto de fazê-lo merecer a sua salvação, muito pelo contrário, o que é do homem de direito é o inferno, é a condenação, porque o salário do pecado é a morte. A eleição, ela é incondicional. Nós fomos eleitos por aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. João, no capítulo 15, verso 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Interessante notar que só vem até Cristo aqueles que são chamados eficazmente. É a vocação que Paulo está tratando neste texto. Você pode ser muito sábio, você pode ser muito forte, você pode ser muito poderoso aos olhos do mundo, mas você não adentra aos céus se você não for chamado eficazmente por Cristo. E é interessante nós notarmos este chamado. Todos vocês que estão me ouvindo nesta noite, vocês estão sendo chamados pela vocação geral, o chamado externo que nós conhecemos. O Senhor está fazendo um convite a todos vocês para se arrependerem dos seus pecados e para receberem a Ele como o único, suficiente Salvador e Senhor das suas vidas. Portanto, você se torna indesculpável diante da palavra de Deus. Mas muitos rejeitam esta palavra. E Paulo também nos fala porque, para o mundo, isso é loucura. A palavra do Evangelho do Cristo crucificado é loucura para o mundo. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus para a salvação. Além deste chamado geral, onde todos vocês estão recebendo, há um chamado interno, um chamado eficaz, um chamado particular, onde Deus vai aí no coração certo, e Ele vai abrir o seu coração para receber a palavra e abrir a sua mente para compreendê-la. Como isso funciona? Temos um exemplo, Saulo de Tarso. Ele pega a carta e está subindo para Damasco, diz o texto, respirando ameaças e mortes contra o povo de Deus. O Senhor Deus tem um encontro com este homem e vem com a sua graça irresistível, chama este homem pela sua vocação eficaz. E temos agora Paulo, de perseguidor a perseguido, um homem totalmente cruel, agora transformado para a honra e glória do nosso Deus.
onde está a glória a não ser em Cristo? A sua inteligência, a sua sabedoria, nada disso te conduz a Cristo. Nada disso te conduz a Deus, a não ser por meio de Cristo e este crucificado. Ele é o único caminho. O chamado de Cristo não é pela sabedoria humana, mas é pela pregação do Evangelho, a loucura para este mundo, mas o poder de Deus para a salvação. A mensagem do Evangelho aos olhos do mundo, ela é um grande fracasso, porque fala de um homem que foi levado à cruz. Uma mensagem totalmente louca, fraca, humilde e desprezada. Mas como nós entendemos a grandeza da palavra do Evangelho? Porque é na cruz do Calvário que Cristo pagou por cada um dos nossos pecados. É na cruz do Calvário que Cristo obteve para os seus eleitos eterna redenção. É na cruz do Calvário que Cristo nos reconciliou com Deus. A cruz está dizendo para o mundo: você não pode salvar a si mesmo. O próprio Senhor Jesus nos diz isso: sem mim nada podeis fazer. A salvação, ela é inteiramente por graça. Não há virtude no homem. Não há nada no homem que ele possa fazer para ser salvo. Em segundo lugar, Deus salva o homem para a sua glória. Veja comigo os versos 30 e 31. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Estas inúmeras teologias que nós temos visto atualmente, estes inúmeros conceitos, filosofias a respeito do Evangelho de Cristo, que querem usar métodos para encherem suas igrejas e de fato estão muito cheias. Mas há apenas conversão, não há regeneração. É necessário ter uma mudança de mente para depois haver esta conversão. Mas o que acontece? Porque eles entregam todo o poder da salvação nas mãos do homem. Você é capaz de vir até Deus por si só. Você pode tomar esta decisão de vir até Deus por vontade própria. E isso acontece por não compreender a doutrina da soberania de Deus. Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E isso nós estudamos no nosso catecismo, na primeira pergunta: qual o fim supremo e principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Na salvação é da mesma forma. Deus cria todas as coisas, Deus salva o homem para o louvor da sua glória. Mas o que as pessoas têm colocado? O homem como o centro do mundo. Todas as coisas estão girando ao seu redor. Elas foram criadas para você se sentir bem, para você estar feliz em todos os momentos. O que a palavra de Deus nos diz é que todas as coisas que acontecem e que foram criadas têm um fim supremo: a glória do nosso Deus. Efésios 1, 4 a 6, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele,
para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. É para louvor da glória do nosso Deus. O texto que nós lemos na liturgia, Romanos 11, no último versículo 36, Paulo está dizendo: glória, pois a ele eternamente. Amém. É somente o nosso Deus, digno de toda a honra e de toda a glória. Toda a glória pertence a Deus. Ele nos salva e ele nos persevera. Deus mostra a sua glória para o mundo, salvando este homem e o perseverando na fé, de modo que quem é salvo por Cristo, de modo algum, perde a sua salvação. O verso 30, ele começa com uma expressão que muitas pessoas não conseguem viver. Não se sentem seguras na salvação que há em Cristo Jesus. Veja como ele começa o verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Que implicação tem esta verdade para cada um de nós? Mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Veja a grande mudança. Nós somos transportados do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E isso se dá porque nós estamos unidos com Cristo. E é em Cristo que nós temos esta segurança de salvação. Ele nos salva e há de nos perseverar até o dia que ele voltar para nos buscar. Paulo fala isso aos Filipenses. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estamos plenamente seguros em Deus. Estamos tão seguros em Deus que nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E são essas verdades que devem abater o nosso orgulho, deve abater a nossa soberba, deve humilhar toda e qualquer vanglória, nos fazendo a chegar diante de Deus contritos, quebrantados, tributando somente a Ele glória pela nossa salvação. O que significa mais vós sois dele em Cristo Jesus? Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8. A partir do verso 31. Romanos 8, a partir do 31, diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Muitas pessoas não têm essa segurança de salvação. E Paulo está falando aqui, mas vós sois dele em Cristo Jesus. Evangelho de João no capítulo 10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará das minhas mãos. É isso a implicação do que Paulo está nos dizendo, mas vós sois dele em Cristo Jesus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos propriedade exclusiva do nosso Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Temos toda essa segurança nos méritos de Cristo. E é nesse Cristo que nós somos iluminados pelo Espírito Santo para compreender toda a obra da redenção. Pois é nela que Deus mostra a sua sabedoria, por meio da justiça, da santificação e da redenção. Deus mostra a sua sabedoria na justificação, na sua justiça, onde os nossos pecados são imputados na pessoa de Cristo, e a sua justiça é imputada a cada um de nós. Deus revela a sua sabedoria na justificação. Deus revela a sua sabedoria na santificação. Nós somos separados para Deus, para servi-lo em obediência plena, sermos a cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Deus manifesta a sua sabedoria na redenção, enfatizando que todos os nossos pecados foram pagos com preço de sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando este Cristo voltar, todos os que foram salvos experimentarão a plena redenção na sua glorificação. Aqui nós vemos os 3 tempos da salvação. Salvos do castigo do pecado, da condenação do pecado. Salvos do poder do pecado, na santificação. E seremos salvos da presença do pecado, na nossa glorificação, na redenção plena. Não há solução para você, a não ser em Cristo. Talvez você esteja confiando na sua própria sabedoria, na sua própria riqueza, na sua própria intelectualidade. Talvez a soberba tenha dominado o seu coração. Talvez você tenha humilhado pessoas, você tenha desprezado pessoas, como o texto assim nos relata. Chegou a hora de mudarmos as nossas ações e os nossos pensamentos, se de fato nós fomos salvos por Cristo. Esta plena salvação, ela bate todo e qualquer orgulho. Ela humilha o homem e o faz reconhecer a grandeza do nosso Deus. Reparai na vossa vocação. A sua vida, de fato, condiz com a forma digna do Evangelho em que foram chamados?
é o que Paulo diz a estes irmãos: reparai na vossa vocação. Algumas implicações e aplicações para nós concluirmos. Primeira implicação: o homem é incapaz de vir até Deus por si só. Mesmo ele tendo sabedoria, mesmo ele tendo riquezas, mesmo ele sendo da família mais nobre, ele não tem condição de se achegar até Deus para a salvação, porque ele se encontra morto espiritualmente. Segunda implicação: Deus salva quem Ele quer. Não serão salvos todos incondicionalmente, como prega o universalismo. Cristo não morreu por todos. Portanto, todos não serão salvos. Apenas aqueles a quem Deus chamou com a sua vocação eficaz. Somente Deus salva e persevera o homem. Uma vez salvo, nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quarta e última: a salvação somente por graça abate toda a vanglória e nos une em Cristo, porque ela nos faz reconhecer de onde nós saímos, do lamaçal do pecado. O Senhor colocou os nossos pés sobre a rocha, Ele firmou os nossos passos. Aplicações: reconheça a sua incapacidade diante de Deus. Nós estamos diante de um Deus tão grande, tão soberano, e nós somos criaturas tão miseráveis que carecemos da sua graça e das suas misericórdias. O próprio Senhor Jesus nos diz: sem mim nada podeis fazer. Em segundo lugar, abandone toda e qualquer glorificação que não seja a Deus somente. Voltando ao texto da liturgia: a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Terceira aplicação: seja sempre alguém a promover a comunhão e não a divisão no corpo de Cristo. Se você é arrogante, orgulhoso, criador de contendas, está aí a grande evidência que você nunca foi salvo pela graça do nosso Deus. Quarto lugar: somente Deus é o sentido da vida do homem. Portanto, viva para glorificá-lo. Foi para isso que você foi criado. Foi para isso que você foi salvo. Nesta mesma carta, no capítulo 10, no verso 31, Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quinta e última aplicação: seja grato e reconhecedor da graça de Deus sobre a sua vida. E como nós entendemos isto? Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus salva o homem por sua graça e para a sua glória. Que Deus assim nos edifique pela sua santa palavra. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o nome do Senhor. Nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos chama pela pregação do Evangelho. Este Evangelho que é o poder de Deus para a salvação.
O mundo não consegue compreender, ó Pai, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Mas a nós nos é dado a graça de compreendermos a obra da redenção. A nós nos foi dado o rico privilégio de sermos chamados eficazmente pelo Senhor. A nós nos foi dado o privilégio de sermos perseverados pelo Senhor. Como diz a Tua palavra, nós somos do Senhor em Cristo Jesus. E isso traz, ó Pai, segurança aos nossos corações. Porque sabemos que a salvação não depende do homem, mas única e exclusivamente do Senhor, que faz todas as coisas para a glória do seu santo nome. Pai, nós rogamos ao Senhor que a Tua palavra caia em solo fértil e que possa gerar frutos. Somente o Espírito Santo tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós suplicamos ao Senhor. Pai, nós rogamos ao Senhor pela vida do reverendo Jorge. Abençoe o Teu servo no retorno das suas férias. Traga o Seu servo revigorado, Senhor, para continuar a pastorear o Teu rebanho. Tem misericórdia da vida do Teu servo, da família dele, que o Senhor possa a cada dia pastorear aqueles corações e sustentá-los na verdade da Sua santa palavra. Dá-nos uma semana guardados e amparados pelo Senhor. E que possamos, ó Pai, sair com os nossos corações regozijantes, como o texto do salmista nesta manhã no Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o Teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos Teus benefícios. Leva-nos guardados e amparados pelo Senhor aos nossos lares. Nos dê uma semana de paz. Guarda-nos, ó Pai. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.